Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje nós vamos fazer um apanhado de histórias curtas que virou um conto longo. Eu espero que vocês gostem. Nós estamos seguindo as orientações que vocês deixam aqui no recado. Exatamente. Sabe aquele recadinho que você põe aqui embaixo no vídeo? Ele é amplamente estudado por nós. São um joguinho de palavras que formam uma frase que pra gente é super importante. Então, já aproveita, assim que acabar de ouvir, deixa seu recado aqui embaixo. É importante para nós, nem que for um emoji. Vai ser muito importante esse feedback para nós. Aliás, foi por conta dos feedbacks que aumentou a qualidade do áudio. Não está 100%. Prometo que em breve isso vai mudar, mas já está bem melhor. Já dá para ouvir a minha voz de taquara rachada contando uma história, não é isso? Só lembrando que tudo isso é criado para vocês. É feito com todo carinho para vocês. Então, bora lá? Vou pedir de novo, já deixa seu like, curte esse vídeo, deixa seu comentário. É muito importante para nós o seu ponto de vista do nosso trabalho. Bora lá? Primeiro relato. Olá, me chamo Tereza, tenho 27 anos e moro sozinha em Uberaba, Minas Gerais, atualmente. E tenho algumas histórias para contar. Vamos começar por essa, que aconteceu quando eu tinha apenas 6 anos e morava com minha mãe, de 33 anos, em Analândia, São Paulo. Em cima do morro tinha uma casa onde morava uma senhora de 60 e poucos anos, que saía de vez em quando pela cidade. Nós a encontrávamos às vezes na missa e em alguns eventos da igreja, vez ou outra. E ela era conhecida na cidade como Dona Mel. Ela vivia sozinha, na casinha dela no alto do morro, e quase não era vista na cidade, o que criava muitos rumores a respeito dela. Falavam que ela era lobisomem, que ela era uma bruxa, que ela saía matando os gatos para fazer comida, enfim, coisas de cidade pequena. Primeiro, porque era distante a sua casa era distante da cidade. Então era o motivo por qual ela não era vista na cidade. Segundo motivo era que Dona Mel havia perdido o seu marido e sua filha há alguns anos. Com o silêncio de Dona Mel, a vila toda falava o que queria. Como eu disse, falavam que ela era uma bruxa, que a família dela foi oferecida como pacto, enfim, falavam. Mas de Dona Mel não ouvimos praticamente nada a esse respeito. Nada. Até aquela manhã de domingo. Foi então que estávamos na igreja e era um evento da padroeira da cidade. A missa seria amplamente cheia e acabávamos de sentar, encontrando um banco. Quando olhamos para o lado, vimos quem estava sentado ao lado. Exatamente, a Dona Mel. Quando nossos olhares se cruzavam, ela sorriu, timidamente, e eu pude ver em seus olhos muita tristeza. A missa seguiu normalmente e eu sabia que não tínhamos mais oportunidade de perguntar o que havia acontecido com ela. No final da missa, Dona Mel estava com algumas sacolas na mão e foi direto falar com o padre. Quando estávamos saindo já dentro do carro para ir embora, vimos a Dona Mel atravessar a rua com mais sacolas do que havia chegado. A minha mãe disse: Teresa, fica aqui no cantinho, disse minha mãe. E nem deixou perguntar o motivo. Ela parou o carro do lado de Dona Mel e disse: Dona Mel, bom dia. Entre aqui com a gente, nós estamos indo rumo à sua casa. E eu já levo a senhora.
Não precisa, menina, disse a senhora, com certa relutância em aceitar a gentileza. Imagina, faço questão. Assim a senhora chega antes em casa, disse minha mãe. E a senhora sorriu. Muito obrigada, menina, disse a senhora, indo em direção ao banco de trás, onde eu estava. Ela entrou no carro e se acomodou, e disse: Muito obrigada pela gentileza. Disponha, disse a minha mãe, enquanto percorria as ruas da cidade com o carro. E nós todos dentro. Ao se aproximar de nosso bairro, uma vizinha nos viu e nos chamou. Acenou para minha mãe enquanto ela passava de carro. O nome dela era Luísa e era amiga da minha mãe desde muito cedo. E minha mãe parou o carro para conversar com a Luísa. Assim que o carro parou, a Luísa debruçou-se na janela do motorista para falar com a minha mãe. Oi, querida, aonde você vai? Eu vou até o morro, depois eu vou para casa, respondeu minha mãe, fazendo a vizinha Luísa olhar para dentro do carro, curiosa. Você vai levar essa aí para casa? Disse Luísa. Sim, depois eu vou para casa. Posso te ajudar em alguma coisa, Luísa? Não, disse ela, torcendo o nariz. Nada não, pode ir, depois nos falamos. Tá bom, até mais. E minha mãe seguiu com o carro. Notei que a dona Mel estava muito incomodada com a conversa que minha mãe teve com a Luísa. E perguntei para dona Mel: A senhora está bem? Vendo no meu olhar sincera preocupação com ela, ela respondeu: Estou sim, mas eu já vi isso acontecer antes. Por isso que eu estou me sentindo mal. O que a senhora viu acontecer antes, dona Mel? Perguntou a minha mãe. Dona Mel respirou fundo, se acomodou no banco do carro, em voltas de suas sacolas e começou a dizer: Eu moro na cidade desde que nasci. A minha mãe tinha 12 filhos. Eu sou a quinta filha. Trabalhávamos na lavoura para ajudar as despesas de casa. E lá conheci o Pedro, quando eu tinha 16 anos. Nos apaixonamos e casamos aos 18. O fazendeiro nos colocou para morar numa casinha distante dos meus pais, na mesma fazenda. Ao lado tinha mais colonos. Conforme se casaram, moravam por ali, do lado das casinhas. Chamava Fazenda Nova, mas era a mesma fazenda. Uma dessas vizinhas era a dona Laura, e nos aproximamos. A vida era tão corrida e os dias passavam rápido, que foi normal eu ouvir dela: Seu marido é maravilhoso. Menina, não perde ele. Seu marido faz tudo para você. Não perde ele, viu? Ela estava falando de Pedro e foi natural ouvir isso, mesmo sabendo que nenhum de nós ali casaríamos para nos separar. Não era normal. Quem casa, naquela época, casava para sempre. Casávamos para durar a vida toda. O tempo é implacável. Eu engravidei da nossa primeira filha. E Dona Laura fazia de tudo por nós. Quando o bebê nasceu, foi maravilhoso. E nada mudava o discurso de Dona Laura. Dona Laura era casada, com os filhos já grandes, eles já nem moravam na fazenda mais. Seu esposo, Francisco, bebia demais. E ela ficava praticamente sozinha. Quando Sofia completou 3 anos, Laura presenteou ela com um bolo de aniversário. E todos comemos felizes, menos a Laura, que não comeu, porque disse que estava com diabetes alta, com problema de açúcar no sangue. No dia seguinte, íamos para o carnaval e levávamos nossa filha. Todas as vezes levamos nossa filha. O fazendeiro já até sabia e aceitava. Sempre levávamos Sofia conosco. E naquele dia não foi diferente. Ou foi totalmente diferente. Sofia brincava no pé do cafezal e foi picada por uma serpente
Pedro saiu correndo para socorrer a filha e foi picado também. Primeiro foi Sofia a sucumbir, horas mais tarde. A dor foi insuportável, eu achava, mas eu estava enganada, porque no dia seguinte Pedro se uniu a ela, me deixando sozinha nessa vida. Porém, comecei a sentir coceiras pelo corpo e mal-estares. Laura veio cuidar de mim. Eu bebia chás e infusões que ela fazia, mas eu não melhorava, só piorava. Foi quando o patrão me levou à força ao médico e eu fiquei internada por um tempo. Quando eu estava melhorando, já estava na enfermaria, teria alta no mesmo dia. Uma senhora estava internada na cama do lado. Essa senhora me olhou nos olhos e disse: Você está com amigas falsas próximo a você. Eu respondi: O que a senhora disse? Sim, tem amigas falsas próximas a você, ela repetiu. Senhora, a senhora está me confundindo com alguém. Eu só tenho uma amiga. Você não tem amigos, menina. Ela te faz mal, veja. Ela come doce quando você não está. Senhora, comer doce não é pecado. Sim, ela respondeu. Comer doce não é pecado. Pecado é falar que não come doce para não comer bolo envenenado. Essas palavras me feriram muito. Com essas palavras fizeram meu mundo cair. Como aquela mulher no hospital sabia que tinha ganhado um bolo e que Laura disse que não comeria. E se tivermos com problemas de bruxaria, senhora, o que faremos? Perguntei. E ela, sorrindo, me respondeu: Procure a Joana na fazenda Santa Teresa. Ela vai te indicar aonde pode ir. Obrigado, respondi para a senhora. E a enfermeira entrou na sala, trazendo o medicamento em uma bandeja. Bom dia, Mel, como está? Disse a enfermeira. Com vontade de ir embora, respondi. Vamos embora agora. Só uma picadinha e já te dou alta. Esse quarto vai ter alta hoje. Que ótima notícia. A senhora ouviu isso? Eu disse, olhando novamente para a cama ao lado da minha, que agora estava completamente arrumada. Com quem está falando, Mel? Perguntou a enfermeira. Com a senhora que estava do lado da minha cama. Ela já deve ter saído. A enfermeira se calou, não disse nada. Aplicou o medicamento em silêncio e saiu. Mais tarde eu já estava em casa. Iria retomar minha rotina na fazenda. Laura veio me visitar com um prato da minha comida preferida, uma canja. Eu me alimentei e imediatamente comecei a sentir mal. Joguei o restante da canja fora e eu fiz a minha própria. E melhorei, dia após dia. Chegaram muitos mais pratos de Laura e eu os aceitava, mas não comia nenhum. Procurei Dona Joana da Fazenda Santa Teresa, que confirmou tudo o que a senhora do hospital havia dito. Eu me tratei, juntei dinheiro e comprei a minha casa, no morro. Laura se mudou da fazenda e nunca mais a vi. Ela parou de contar a história dela e o silêncio tomou conta do ambiente. Já havíamos chegado em frente à casa de Dona Mel, mas a história estava tão interessante que nos calamos. Depois de algum tempo, ela agradeceu a carona, abriu a porta do carro e estava saindo, quando finalmente minha mãe disse: Acha que eu estou passando isso com a Júlia? Sim, do jeito que ela te olha. Eu já vi antes. Certo, obrigado pela dica, disse minha mãe. Dona Mel se despediu e saiu. Depois daquele dia, minha mãe se afastou gradualmente de Luísa. E acredite ou não, a nossa vida vingou, prosperou. Tanto que hoje estamos morando em Uberaba. E foi esse o meu primeiro relato. O segundo relato aconteceu aqui mesmo, em Uberaba, comigo. Moramos em um bairro relativamente novo. Morávamos, em um bairro relativamente novo.
As casas eram espaçadas, havia muito terreno baldio próximo, chegando a ter apenas uma casa por quadra. E nessa época eram muitos terrenos, e o mato dominava alguns deles. A prefeitura até multava os donos de terrenos que não mantinham os terrenos limpos. Mas nem sempre isso acontecia, eles nem sempre conseguiam manter tudo limpo. Eu trabalhava de dia e estudava supletivo. À noite, alguns dias eu cobria o pessoal do noturno e chegava em casa em torno das 23 horas. Ainda não tinha moto, então parava no ponto de ônibus e caminhava 2 quadras até a minha, sendo uma em específico mais escura. Como eu mantinha minha rotina, a minha mãe ficava sobre alerta quando eu chegava. O portão era sempre trancado, o que me ajudou muito naquele dia. Uma colega passou mal e, de surpresa, eu precisei virar o turno na padaria onde eu trabalhava. Naquele dia, eu sairia às 22 horas. Fechando a padaria, eu fui até o ponto de ônibus que passou. O ônibus passou imediatamente. Assim eu cheguei no ponto. Assim que eu cheguei no ponto próximo da minha casa, eu desci e caminhei até minha casa. Seriam praticamente 2 quarteirões. Pisei no chão, senti que algo estava errado. Imediatamente, como se algo soprasse em meu ouvido. Procurei manter meu pensamento puro e em Deus e segui o caminho até minha casa. Era só 2 quarteirões. Ao passar ao lado escuro da rua, comecei a ouvir passos no mato. Era estranho dizer isso, mas eu já conhecia os passos do mato. Ainda mais com o mato verde, que quebrava fácil. Eles quebram feito gravetos, para quem não conhece. Apressei meus passos e já estava chegando na minha casa. Faltava 10 metros, quando algo pulou do, do mato ao meio da rua. Algo parecido com um cachorro, só que com músculo e completamente desengonçado. Os olhos da criatura me olharam direto e eram vermelhos. Eu gritei tão alto que acabei assustando aquilo e minha mãe acendeu a luz da casa, vindo até o portão. Minha mãe viu aquilo, arregalou os olhos e entrou em processo de autodefesa. Já ouviram falar? Alcancei meu portão rápido. Passei pela minha mãe e ela fechou o portão trancando, correndo. Aquilo ainda bateu no portão, o que fez com que nós duas gritássemos. Corremos para dentro de casa e nos fechamos. Tudo. Janelas, portas, trancamos tudo. A minha mãe e eu. Sabe o que era aquilo, mãe? Perguntei. Ela, ainda em estado de choque, disse: Um, um lobisomem. E longos minutos de silêncio foram ouvidos. De repente começamos a ouvir passos rodeando a casa. E esses passos seguiram até o amanhecer. Mal dormimos aquela noite. No dia seguinte, fomos até a prefeitura pedir iluminação, pois estávamos correndo perigo. O nosso pedido foi atendido em 2 dias. Ouvimos mais alguns tempos por barulhos, mas eu já havia comprado uma moto e chegava em casa em torno de 22h15, quando precisava dobrar. Ainda vi na rua, do outro lado, a mesma criatura, mas não teve tempo de chegar em casa. Eu entrei e me tranquei. Os anos se passaram e o lobisomem começou a ser visto em outros bairros da minha cidade, bairros mais afastados, menos iluminados. Mas nunca fui atrás para saber quem era ou o que era. Só agradeci a Deus por ter sido salvo essa vez que eu vi e todas as outras vezes que eu não vi. Obrigado pelo meu relato, por contar meu relato. Obrigado pela participação e sucesso pro seu canal. Obrigado, linda. Um beijo para você. Olá, contadora. Eu sou o Joaquim e eu vou te contar tudo o que eu vi naquela madrugada. Trabalho no Hospital São Martinho
e Lúcia é a minha chefe. Era uma noite silenciosa no Hospital São Martinho. Lúcia, a enfermeira-chefe, estava organizando os prontuários na sala de controle quando ouvia um ruído vindo do corredor. Era como um arranhar de unhas no chão. Ela ignorou o som a primeira vez, imaginando que algum paciente estava tentando se levantar da cama. Mas o som contínuo, cada vez mais próximo, seguindo por uma respiração pesada, gutural. Ao sair da sala, Lúcia se deparou com a escuridão do corredor, iluminado apenas por luzes fracas. Seus passos ecoaram quando caminhava lentamente, tentando identificar a origem do barulho. De repente, ela viu uma sombra enorme se movendo ao longo, em direção ao setor de emergência, onde um paciente havia sido internado mais cedo. Era um homem desconhecido, encontrado ferido na estrada próxima à floresta, sem documentos ou identificação. Estava com várias lacerações profundas e febre alta, e seus delírios assustavam a equipe. Ele sussurrava as palavras desconexas sobre a lua e sobre uma melhor que o perseguia. Lúcia pensou em verificar o estado do paciente, mas o medo começou a dominá-la. Enquanto se aproximava do quarto, o som de algo se rompendo e grunhidos baixos pareciam mais audíveis. Ela hesitou por um momento, e ao abrir a porta foi recebida por uma visão aterrorizante. O paciente não estava mais na cama. No lugar, uma criatura de quase 2 metros de altura, coberta por pelos escuros e grossos, com garras afiadas e olhos amarelos escondidos, rosnava de forma ameaçadora. Lúcia deu um passo para trás, o coração batendo forte no peito. A criatura, que até então parecia não notar sua presença, virou-se bruscamente em sua direção, e seu focinho alongado se contorceu em um rosnado, revelando presas afiadas. O lobisomem avançou rapidamente, seus passos pesados ecoando pelas paredes do hospital. Desesperada, Lúcia correu pelo corredor, trancando portas atrás de si, enquanto uma criatura a perseguia. Ela podia ouvir gritos de outros funcionários que, como ela, foram pegos de surpresa pela melhor que se movia com uma velocidade assustadora. Eu fui um desses funcionários. Me tranquei em uma sala. Ao chegar na sala de emergência, a enfermeira Lúcia se escondeu em um armário de protetores, rezando para que a criatura não a encontrasse. Ela se lembra de histórias antigas contadas por sua avó sobre lobisomens que apareciam em noites de lua cheia, mas nunca imaginou que viveria algo tão terrível. A criatura passou pelo corredor, seu faro aguçado, em busca de Lúcia. No entanto, algo chamou sua atenção do lado de fora, e o lobisomem soltou um longo uivo e desapareceu pela saída de emergência, indo em direção à floresta. Os sobreviventes daquela noite jamais esqueceram o terror que presenciavam. O hospital passou dias fechado, e todos evitaram falar sobre o ocorrido, temendo que, ao mencionar, trouxesse uma criatura de volta. E a floresta, tão próxima e agora tão sinistra, continuava a guardar os segredos daquele que havia se transformado sob a luz da lua cheia. Isso é uma história real, aconteceu conosco, e eu sou o primeiro a falar sobre ela. Obrigada, contadora.
O coveiro e o lobisomem. Eu sou João Batista, o coveiro e o lobisomem. Eu sou João Batista, coveiro há mais de 30 anos, no cemitério do Alto da Colina. Aqui no interior, o silêncio da noite é meu companheiro de trabalho. Mas em certas madrugadas, o vento parece trazer mais do que apenas o frio. Era uma noite de lua cheia, daquelas que iluminava o chão com um brilho pálido. Eu tinha recebido ordens de enterrar um corpo naquela mesma noite, o que é incomum. Não gosto de trabalhar nesses horários para enterrar, mas às vezes não temos escolha. O falecido era um homem de fora, encontrado na estrada. Diziam que tinha sido ataque de animal grande, talvez um lobo. Mas o estranho era que ninguém da cidade sabia ao certo quem é o falecido. Eu estava colocando o caixão do falecido na vala separada, na família Albuquerque, quando eu ouvi passos pesados se aproximando de mim. Quando eu me virei, me deparei com uma sombra, tipo um cachorro. Eu não me importei, era normal ter cachorro no cemitério, assim como gatos. Até que a sombra ficou de pé. Tinha uns 2 metros de altura, fácil. Eu tentei me afastar, mas as minhas pernas não responderam. Elas fixaram no chão. Eu fiquei congelado. O medo tomava conta de mim. A criatura avançou lentamente, fazendo o ar em mim ao meu redor gelar. Quando chegou mais perto, eu pude ver que suas garras eram enormes, mais longas do que meus próprios dedos, e ela tinha uma espécie de focinho, cheio de cicatriz, e mostrava que não era a primeira vez que ela caçava. De repente, o lobisomem parou. Ficou a poucos passos de mim. Eu pensei, lascou, mas ele estava farejando o ar, como se tentasse decidir o que fazer. A minha vida passou na minha frente em um segundo. Mas talvez seja o cheiro da terra ou o fato de eu estar com o corpo recém-enterrado o fez hesitar. Eu aproveitei o momento, ainda em choque, tá? Dei um passo para trás para pegar a pá. Não que eu achei que a pá fosse resolver o meu problema mediante aquela criatura de 2 metros de altura. Mas a pá era tudo que eu tinha. Mas antes que eu pudesse reagir, ele virou o foco para a lua, soltou um uivo ensurdecedor, fazendo meus sons, meus ouvidos latejar. Em seguida, deu um salto incrível, passando por cima dos túmulos com facilidade e desapareceu na escuridão da floresta. Eu fiquei ali, paralisado, com dificuldade de respirar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu juro, eu me belisquei para saber se realmente tinha acontecido aquilo. Eu nunca contei essa história para ninguém, pelo menos não da forma completa. Quem acreditaria num coveiro falando de lobisomens? Mas naquela noite eu vi algo que não era desse mundo. Desde então, evitei trabalhar nas noites de lua cheia. O silêncio do cemitério já não me confortava mais. Agora, ele só me faz lembrar daquele uivo e de que há muito mais coisas na escuridão que imaginávamos. Você acha que termina por aí? Não, eu sou teimoso. Depois daquela noite, a minha rotina no cemitério mudou. Tentei convencer a administração a não me escalar para os turnos noturnos, mas é claro que riram de mim. Lá vem você, hein? Tá com medinho, né? Ei, João, dizia, e balançavam a cabeça como se eu fosse algum velho bêbado, inventando causos. Acabei aceitando a minha rotina,
mas sabia que algo muito estranho rondava aquelas madrugadas. Alguns dias depois do encontro com aquela criatura, comecei a perceber sinais de que ela estava voltando. Nas manhãs seguintes às luas cheias, encontrávamos pegadas enormes na terra fresca, entre as lápides, como se algo estivesse caminhando entre os túmulos. Notei também que alguns dos corpos recentemente enterrados apareciam com a terra remexida, como se alguém ou algo estivesse tentando desenterrar ou os corpos ou algo ali dentro. O cheiro de tranquilidade misturado ao ar da manhã era insuportável. Comecei a dormir pouco, os pesadelos me assombravam. Todas as vezes que fechava os olhos, via aqueles olhos escondidos me olhando no escuro. Ou ouvia aquele uivo cortante ecoando na minha mente. Minha esposa Maria descobriu que algo estava errado. Mas o que eu iria dizer? Não, eu não contei a história. Eu disse que eu não contei. Tô contando ela inteira para vocês aqui, pro canal da contadora. Eu, o velho João, assombrado por um lobisomem. O que minha esposa ia achar? Jamais. Numa daquelas noites, quando a lua cheia brilhava mais uma vez no céu, resolvi que eu precisava enfrentar os meus medos. Já não aguentava mais a sensação de estar sendo caçado, sendo vigiado. Peguei uma faca que guardava em casa, aquela que meu pai me deu quando eu era jovem, e voltei para o cemitério mais cedo, como de costume. Esperei escondido atrás do mausoléu da família Albuquerque, onde a vista para a entrada do cemitério era boa, mas era discreta. Horas passaram e o silêncio reinava. Foi nesse momento que uma coisa me aconteceu. E se aquele homem que eu enterrei não fosse apenas uma vítima? Ele estava conectado de alguma forma com essa criatura, será? Talvez aquele lobisomem não estivesse apenas vagando por aí, mas sim procurando algo ou alguém. Eu juntei toda a coragem que ainda me restava, e antes que o lobisomem terminasse de cavar, eu gritei mais alto que pude: Ei! O som da minha própria voz pareceu estranho, como se eu não tivesse controle sobre ela. A criatura parou, virando-se lentamente para me encarar. Por um segundo, pensei que iria avançar sobre mim, mas ao invés disso, ela soltou um uivo ensurdecedor e, num salto ágil, se virou e correu para fora do cemitério. Eu fiquei ali, imóvel e suando frio. Não fazia ideia do porquê ele não me atacou naquela noite. Mas uma coisa ficou clara: o lobisomem não estava apenas vagando sem boato. Ele estava voltando para o cemitério por algum motivo. E o corpo daquele homem, aquele indigente enterrado ali, tinha alguma ligação com isso. Depois dessa segunda vez, eu pedi demissão do cemitério. Não dava mais para continuar lá. E ainda hoje, quando olho para a lua cheia, lembro daquele lobisomem cavando túmulos e me questiono o que mais ele está procurando. E se de alguma forma ele voltar, talvez, dessa vez, não apenas para cavar a terra, mas para buscar algo ainda mais sombrio. Se você chegou até aqui, deixa seu like, apoie o canal. Vamos construir um canal bacana para nós? O relato da estrada. Encontro com o lobisomem. Eu sempre consegui, depois dos 30 anos, dirigir pela estrada desse país. Já tinha visto de tudo. Quando você vive nas rodovias de noite, sozinho com o asfalto e as estrelas, acaba se acostumando com o inesperado. Já vi carro capotado na pista, bicho grande atravessando do nada, pedindo ajuda
nas horas mais estranhas da madrugada, mas naquela noite aquilo foi demais. Era por volta de umas 3 horas da manhã. Eu estava subindo a Serra do Mar. A estrada deserta, só eu e o barulho do motor. O rádio não pegava mais, e o silêncio lá fora era opressivo. A lua estava escondida atrás das nuvens e o breu tomava conta de tudo, que os faróis não alcançavam. Foi quando eu vi algo no acostamento. Primeiro achei que fosse um bicho comum, um cachorro grande, quem sabe, mas à medida que me aproximei, percebi que aquilo era maior, muito maior. Estava parado à beira da pista, como se me esperasse. No começo, pensei que os meus olhos estavam me pregando uma peça, sabe? Cansaço fazia isso com a gente às vezes, fazia ver coisas onde não tem. Mas não era isso. Quando o farol iluminou de verdade, eu vi. E até hoje, só de lembrar, minha espinha gela. Era uma criatura enorme, com mais de 3 metros de altura, de pé, nas duas patas, cobertas de pelos escuros que brilhavam sobre a luz. Tinha o corpo de um homem, mas o focinho e dentes. Aquilo era um lobo gigante. Eu pisei no freio instintivamente. O caminhão deu uma sacudida, mas parou uns metros da criatura. Ela ficou lá, no meio da pista, me encarando com os olhos amarelos. Não eram olhos de bicho, eram olhos de alguma coisa que eu não entendia. Que saiba que ali estava. Eu nunca senti medo de algo assim. Não era o medo de sofrer um acidente ou de ser atacado por um animal qualquer. Era um medo mais profundo, mais primitivo. O bicho deu um passo em minha direção e eu ouvi as garras arranhando o asfalto. Um som seco, pesado. Parecia que cada movimento dele fazia o chão tremer. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. Pensei em acelerar, mas tinha alguma coisa que me segurava, como se eu soubesse que, se eu tentasse fugir, aquilo me pegaria. E então aquilo parou. Fiquei olhando por um tempo que parecia uma eternidade. Aquele olhar nunca vou esquecer. Era como se tivesse decidindo o que fazer comigo. Se eu rasgasse tudo no meio da estrada ou se me deixaria seguir. Não sei o que foi, mas de repente, o lobisomem, porque eu sei que era isso, soltou um rosnado profundo, virou as costas e se desapareceu na massa densa, ao lado da estrada. Foi tão rápido quanto tinha parecido. Fiquei ali parado, com o caminhão desligado, olhando para o escuro onde ele sumiu. Só o som dos grilos e o farol iluminando a estrada vazia. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas quando finalmente recuperei o fôlego, liguei o caminhão e segui viagem. Só que dessa vez, sem desviar os olhos do retrovisor. Até hoje, ninguém acredita nisso. Me perguntam por que eu desliguei o caminhão, por que eu parei, por que eu não segui. Eu não sei explicar. Aqueles olhos eram mágicos. Falam que eu estava cansado, falam que eu deveria ser algum bicho grande, um urso talvez. Mas eu sei o que eu vi. E quem vive nas estradas longas, nas noites escuras, sabe que tem coisas que a gente não sabe explicar. Eu cruzei com um lobisomem e posso dizer uma coisa: não é lenda, não é história de assombração. O relato da obra Encontro com o lobisomem. Eu sempre fui pedreiro de confiança, não quero deixar meu nome nem a minha cidade, porque aqui é muito pequeno e todo mundo vai ouvir e vai saber que fui eu. Sempre trabalhei como pedreiro, desses que o patrão deixa tomar conta da obra, sabe? E quando o serviço era longe de casa, eu dormia no canteiro mesmo de obra, sem frescura. Estava acostumada com o barulho da obra inacabada à noite e o vento batendo nas paredes semi-erguidas.
Os filhos, o fio da telha mal colocada tremendo. Coisa normal para quem tá no batente há anos. Mas, amigos, naquela noite a coisa foi bem diferente. Entendam, eu vou ser o mais racional possível. A obra foi construída num terreno afastado, perto de um matagal, perdão, crianças. Eu já tinha ouvido uma história estranha de pessoal da vila próxima. Falavam de uns bichos que andavam por aí à noite. Mas sabe como é? Eu nunca dei muita bola. O povo gosta de inventar história para assustar a gente. Só o que aconteceu naquela madrugada eu nunca vou esquecer. Em uma sexta-feira, e eu já tinha terminado o trabalho tarde, fiquei no meu colchão, dentro de uma sala, ainda sem janelas, cercada pelo escuro. Só tinha a luz da lua, passando pelas frestas das paredes. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir cada farfalhar das árvores lá fora. Tava quase pegando no sono, quando eu ouvi um barulho diferente. Algo que não era nem vento, nem bicho pequeno. Passos pesados, arrastados, quebrando os galhos secos do chão. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e olhei pelas frestas de uma das paredes. Foi aí que eu vi, no meio do terreno, entre as sombras das árvores, apareceu uma coisa que me fez gelar o sangue. Era uma criatura enorme, tendo uns 3 metros de altura assim fácil. Andava em duas patas, com o corpo todo coberto de pelo grosso e escuro, o focinho comprido, os dentes brilhando à luz fraca da lua. Eu sabia que aquilo não era um bicho qualquer. Aquilo devia ser um lobisomem. Eu não pensei duas vezes. Me encolhi atrás da parede e fiquei quieto, rezando para que aquilo não tivesse me visto. Mas o bicho começou a se aproximar da obra, os passos dele ecoando na terra dura. Eu pude ouvir o grunhido baixo que saiu do peito dele. Parecia que ele estava farejando, procurando alguma coisa. E, naquela hora, eu sabia que, se ele me achasse ali, eu estaria morto. Olhei para fora e vi uma grande árvore, um pouco afastada da construção. Era minha única chance. Saí devagar, sem fazer barulho, e corri, o mais rápido que pude, até conseguir chegar à árvore. Subi nela, como nunca tinha subido antes na minha vida. Acho que a adrenalina me deu força que nem eu sabia que eu tinha. Cheguei no galho mais alto. O lobisomem chegou mais perto da construção, farejando o ar. Ele andava com aquela calma de quem sabe que é um predador. Passou pela porta do barraco onde eu estava dormindo, deu umas voltas pelo terreno e a cada passo eu encontrei que ele ia me encontrar. Mas, por sorte, ele não olhou para a árvore onde eu estava. Ficou um tempo rondando, soltando uns gritinhos, uns ruídos que me fizeram gelar e depois desapareceu na mata, do mesmo jeito que apareceu. Se eu descer da árvore, fiquei lá em cima da árvore por mais de uma hora, até ter certeza de que ele não voltaria. Quando desci da árvore, minhas pernas estavam bambas, eu mal conseguia aguentar de pé. Voltei pro barraco, mas eu não dormi naquela noite. Fiquei só esperando o sol nascer. E quando finalmente amanheceu, arrumei as minhas coisas e fui embora dali. Nunca mais voltei. Conto isso para os outros e ninguém acredita. Dizem que era só um bicho qualquer, um lobo grande, mas eu sei o que eu vi. Aquilo era um lobisomem. E se não fosse aquela árvore, eu não estaria aqui para contar essa história. Tem coisa nesse mundo que a gente não explica, mas que existe, existe. Eu vi com os meus próprios olhos. Relato do Jefferson.
A Moça e a Fera. Oi, sou o Jefferson, acompanho o canal já faz um tempo e decidi escrever a minha história. Contadora, escreve do jeitinho que eu tô contando, tá? Combinado, Jefferson. Trabalho como vendedor em uma loja de materiais de construção. Viajo muito pelas cidades vizinhas para fechar negócio. E foi numa dessas viagens que conheci uma moça que eu nunca vou esquecer. Mas não pelos motivos que vocês estão pensando, calma aí. Era uma terça-feira comum e eu estava numa cidade pequena no interior, resolvendo umas pendências no comércio local. Foi aí que, no intervalo do almoço, eu a vi. Ela era linda, do tipo que você não vê o dia todo. Cabelos longos e escuros, pele clara e uns olhos verdes que brilhavam de um jeito hipnotizante. Parecia até que ele estava me esperando ali, parada na calçada, olhando direto para mim. A gente acabou conversando e eu, sem resistir, me deixei levar. O nome dela era Isabela e disse que morava numa fazenda aos arredores da cidade. A conversa fluiu de um jeito tão natural que eu me senti encantado. No final da tarde, antes de me despedir, ela fez um convite, perguntou se eu não queria ir até a casa dela, conhecer o local. Eu, sem pensar muito e empolgado, aceitei na hora. Fomos juntos e a fazenda estava afastada no meio de um caminho que parecia levar ao nada. Quando chegamos, a casa era grande, antiga, mas muito bem conservada. Parecia daquelas casas de família rica que o tempo esqueceu. Ela me recebeu bem, fez um jantar simples, mas delicioso, e a conversa continuava extremamente agradável. Mas algo estava estranho. Não tinha ninguém mais em casa. Ela disse que vivia sozinha, o que me soou estranho, uma vez que tinha fotos de outras pessoas esparramadas pela sala. A noite foi caindo e foi aí que as coisas começaram a piorar. Estávamos sentados na sala quando notei que o comportamento dela ficou diferente, mais distante. Eu tentei puxar assunto, mas ela só me olhou de um jeito estranho, como se estivesse prestando atenção em outra coisa. De repente, ela se declarou e disse que ia sair um pouco, que eu deveria ficar à vontade. Ela saiu pela porta da frente e desapareceu na escuridão. Fiquei esperando, mas o tempo foi passando e nada dela voltar. O silêncio da casa ficou tão profundo que eu consegui ouvir minha própria respiração. Foi quando eu ouvi um som vindo lá de fora, algo pesado, arrastando, cortando o silêncio da noite como um trovão. Levantei devagar e fui até a janela, tentando enxergar algo na escuridão do lado de fora. Foi então que eu vi uma coisa que me fez meu sangue gelar. Na estrada da fazenda, em vez de Isabela, havia uma criatura que eu nunca tinha visto. Parecia um animal enorme, uma fera, coberta de pelos negros, com os olhos esbugalhados, como os dela. Só que agora não tinha nada de humano. Aquela coisa andava de quatro patas, mas era grande demais para ser um lobo apenas, ou qualquer outro bicho que eu conhecesse. As garras arrastavam na terra enquanto ela rondava a casa, como se soubesse que eu estava lá dentro. Eu me afastei da janela, com o coração disparado. Naquele momento eu percebi o que estava comemorando. Isabela, ou que fosse que era aquela mulher, não era humana. E aquela fera era ela. Eu sabia que tinha que sair dali. Peguei meu mochila o mais rápido que pude e me preparei. E aquela fera era ela. Eu sabia que tinha que sair dali.
Peguei minha mochila o mais rápido que pude. Me preparei para sair pela porta dos fundos. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, a porta da frente se abriu em um estrondo. A fera entrou e eu senti o cheiro da terra e do sangue. Meu corpo paralisou por completo. Ela avançou lentamente, com os olhos fixos em mim, cada passo fazendo o chão ranger. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Aquela coisa me fez olhar por um tempo que parecia uma eternidade, como se estivesse decidindo se ia atacar ou me deixar ir. Então, do mesmo jeito que ela apareceu, ela se virou e saiu pela porta. Eu não esperava mais nada para ver. Corri como nunca, saí pela porta dos fundos e me enfiei no meio do mato, correndo até os meus pulmões queimar. Só parei quando alcancei a estrada, onde tive sorte de pegar uma carona com um caminhoneiro que estava passando. Quando olhei para trás, a casa da fazenda sumia na escuridão, como se nunca tivesse existido. Ninguém acredita nessa história quando conto. Dizem que eu devo ter imaginado, que era só uma moça qualquer que eu estava cansado da viagem, enfim. Mas eu sei o que eu vi. Aquela mulher era algo que não era desse mundo. E aquela fera, bom, eu só sei que nunca mais quero voltar naquela cidade. E muito menos naquela fazenda. Seja lá o que era a Isabela, eu tive a sorte de sair com vida. Então terminamos aqui os nossos relatos, mas eu quero pedir a opinião de vocês. Eu acabei de receber uma mensagem de uma amiga que me autorizou colocar o áudio dela aqui, inclusive. Ela disse que o namorado dela estava buscando o cavalo que estava amarrado no pasto, pastando. E ele viu de longe uma criatura, e era de dia, tá? Ele viu de longe uma criatura que parecia ser um anjo, só que todo preto. Deixo vocês com o áudio para vocês ouvirem. Ele foi pegar o cavalo dele, não sei se foi a Marquezine ou se foi o outro cavalo dele, que eu esqueci o nome que ele tinha, na mata. E quando ele entrou na mata escura, ele avistou um homem sentado longe dele. Quando o homem olhou para cima e viu ele, a pessoa, o espírito levantou e veio na direção dele. E ele já, nesse meio tempo, ele tinha montado na Marquezine, na égua dele. E aí ele ficou dando volta em volta do cavalo, com o William em cima. Ele falou, eu vi ele do pescoço para baixo, o rosto dele eu não consegui ver. Eu falei, como que ele era, meu amor? Ele tinha asa. Eu falei, não, ele não tinha asa. Ele usava uma capa preta, abriu a capa sobre você e rodeou em você, que nem você está falando, não foi? Sim, era assim que ele era, mas eu não consegui ver ele. Eu falei, ah, entendi. Entendi. E aí, o que mais? Ah, eu falei para ele, você veio fazer mal para mim? Se for para me fazer mal, então você já me leva de uma vez. E ele olhou para mim, continuou rodeando. E depois ele saiu da frente e deixou eu passar. E aí eu vim embora para casa. E na outra vez também eu vim no meio da mata pegar meu boi que escapou. Eu vim sozinho, com faca, mas eu vim, né, para pegar meu boi. E aí passou um cara, um rapaz novo por mim. Quer dizer, eu senti que estava vindo alguém atrás de mim. Quando eu olhei para trás, era um rapaz. Aí ele passou por mim assim, eu falei assim, ô, tudo bem? Boa noite. Aí o cara falou assim, ô, eu tô bem sim, boa noite, fica à vontade. Aí depois que eu montei, que eu peguei o boi, que eu fui, que eu falei assim, mas por que o cara falou fica à vontade? Aí que eu tive noção que eu vi outro espírito. Ele falou, eu vejo direto, lá no quintal eu vejo direto. Muitos conversam comigo, tudo. Amiga, qual deles que foi que ele viu à noite? Com a capa? Eu esqueci o nome. Eu falei o nome ontem para ele, mas agora eu esqueci o nome de novo. Quer dizer, Ouvintes, peço a ajuda de vocês para vocês colocarem aqui embaixo o que vocês acham. Sobrenatural existe, é só a gente poder olhar com um pouquinho mais de carinho e entender.
aonde ele está e o que que ele quer. Combinado? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. A Giovana vai acompanhar todos. A Débora, que sou eu, vou acompanhar todos. E ótima semana para vocês.